Obrigado, pastor Douglas. Obrigado, diáconos. Que o Senhor nosso Deus seja adorado para sempre na nossa vida. Aleluia. Meus irmãos, nós estamos experimentando na nossa igreja um modelo de reflexão na palavra, meditação na palavra, aprendizado na palavra, mergulho na palavra, como instrumento de Deus, preparando o nosso coração para adorar ao Senhor, porque nós não adoramos a Deus, nós não louvamos a Deus apenas dentro do templo, nós louvamos e adoramos a Deus 24 horas por dia, em todos os lugares que nós estamos. E nós nos reunimos no templo para receber a palavra, e a palavra aquece, prepara o nosso coração para que o adoremos com a nossa vida, com toda a nossa vida. Nesse sentido, semana passada nós começamos uma série de mensagens sobre as parábolas, algumas parábolas de Jesus, e nós temos colocado histórias poderosas de Jesus, criadas por Ele, usadas por Ele para edificação da nossa vida, para ensinamento da nossa vida, para melhorar a qualidade da nossa vida. Domingo passado, a parábola que foi ensinada foi a parábola do semeador. E nós aprendemos muito aqui, os irmãos estavam aqui e aprenderam bastante sobre o que a palavra de Deus ensina, sobre o modo como nós recebemos a própria semeadura da palavra do Senhor. Hoje nós vamos enfocar uma outra parábola que está em Lucas capítulo 15. Eu vou pedir que o multimídia me ajude aí, passando os slides. Em Lucas capítulo 15 nós temos 3 parábolas. Temos a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo, né? Tem gente rindo aí quando eu falei a palavra dracma, né? Fala comigo assim, dracma, fala. Isso, a palavra dracma perdida. E o riso é porque uma pessoa fez referência a essa moeda chamando de Drácula perdida. Drácula é outra coisa, não é a parábola. Então, a parábola da dracma, a segunda parábola. A primeira é a parábola do filho, da ovelha que foi perdida. Se você abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 15, você vai ver que Jesus começa contando a história de um pastor que tinha ovelhas. Ele tinha 100 ovelhas, mas ele começou a contar as ovelhas, viu que faltou uma lá, né? E ele deixa aquelas ovelhas no aprisco, ele vai buscar aquela ovelha, procurar aquela ovelha, até encontrar, e quando ele encontra, ele coloca a ovelha nos seus ombros, feliz, e faz uma festa muito grande, porque encontrou a ovelha que tinha perdido. A segunda parábola de Jesus, em Lucas 15, é a da dracma perdida. Uma mulher tinha 10 moedas, o nome da moeda dracma, uma moeda grega, né? Que tinha o valor correspondente de um dia de trabalho, né? O valor de uma diária. E essa mulher perde uma das dracmas. Ela conta lá e só encontra 9, perde uma. Então a Bíblia diz que ela começa a procurar, ela acende uma candeia, ela varre a casa e ela procura com diligência e ela tem bastante perseverança. Ela encontra a sua moeda perdida. E quando ela encontra, ela convida as amigas, as vizinhas e dá uma festa, porque ela encontrou a moeda perdida, a dracma perdida. E a terceira parábola é a parábola do filho pródigo, né? Ou do filho desperdiçador, do filho esbanjador. E nessa parábola, Jesus vai contar a história de um homem que tinha 2 filhos. E um deles, um dia, disse: olha, pai, o senhor vai morrer, que o senhor morrer mesmo, eu vou ter direito a uma herança. Então faz o seguinte, antes mesmo do senhor morrer, o senhor já me antecipa aí a herança, que eu quero pegar esse meu dinheiro e quero viver por conta própria. Essa história é criada por Jesus. E a Bíblia vai dizer que esse pai faz lá a conta, o cálculo. Ele tinha 2 filhos, divide o valor de cada um, entrega para aquele que queria ir embora o seu valor. Ele vai embora, vai para uma terra distante, longe do pai. A Bíblia vai dizer que ele gasta toda a sua herança numa vida dissoluta. Há informações no texto, inclusive envolvimento com meretrizes, e ele vai lá
e o seu dinheiro acaba o dinheiro, acabam também os amigos, e daqui a pouquinho ele está passando fome, ele não tem o que comer, ele vai conseguir um trabalho, e o trabalho que ele consegue é o mais indigno de todos, cuidar de porcos, especialmente para o judeu daquela época, e ele vai lá para o chiqueiro, e lá no chiqueiro, aquela sujeira toda, ele com fome, mas a comida que tinha no chiqueiro ali não era para ele, era para os porcos. Ele desejava comer aquela comida dos porcos, mas ninguém lhe dava nem essa comida, e ele se lembra da casa do pai. O texto é muito rico, ele se lembra da casa do pai e diz, olha, lá na casa do meu pai, os empregados, os funcionários, os servos, eles têm pão em abundância, e eu estou aqui, eu sou filho lá, mas estou aqui nesse chiqueiro, morrendo de fome. E vai dizer o texto que ele cai em si, e ele fala assim, olha, vou fazer o seguinte, eu vou me levantar aqui nesse chiqueiro, eu vou voltar para a casa do meu pai, e vou chegar lá, vou pedir perdão para ele, vou dizer, pai, olha, eu quero que o senhor me perdoe, eu não sou nem sou digno mais de ser seu filho, mas eu queria que o senhor me tratasse pelo menos como o senhor trata os empregados aqui da casa, e já vou ficar satisfeito. Se o senhor me der um trabalho aqui, eu fico satisfeito. E a Bíblia diz que ele vem andando na direção do pai, trôpego, o pai o avista de longe. Há um desenho lindo, uma cena linda que pode ser criada na nossa mente, o do pai olhando o filho que vem de longe. E a Bíblia diz que o pai toma a iniciativa, sai na direção dele, o abraça, o beija e coloca um anel no dedo dele, sandália nos pés dele, manda matar um animal que estava sendo engordado lá para uma grande festa, considera que aquele é o dia da grande festa, chama todo mundo, olha, vamos nos alegrar, e usa uma expressão muito bonita que diz assim, esse meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Eles começam a dar uma grande festa. A Bíblia diz que o irmão mais velho, enquanto a festa rolava, estava lá no campo, no seu trabalho, vai voltando, vai chegando em casa, vê aquelas danças, chama um dos criados, pergunta o que está acontecendo, e um daqueles servos diz, olha, aconteceu o seguinte, cara, teu irmão, lembra teu irmão que foi embora com dinheiro e tal, muito tempo que não aparece, teu pai está tão feliz porque o seu irmão voltou são e salvo, ele não morreu, ele está aqui, está vivo, e seu pai ficou tão feliz que mandou matar aquele bezerro que ele engorda para um grande dia de festa, considerou esse o grande dia da festa, e todo mundo se alegrando, falta só você, vamos entrar. E a Bíblia diz que aquele irmão mais velho fala assim, não vou entrar não, essa festa aí não é para mim. E o servo corre lá, avisa o pai, nós entendemos esse enredo aí subrepticiamente no texto, né, o substrato do texto, e o pai sai e vai conversar com aquele filho mais velho, o que está vendo, por que você não quer entrar? E ele fala assim, olha, está vendo o seguinte, eu te sirvo aqui com fidelidade a vida inteira, e o senhor nunca me deu um cabritinho para eu convidar meus amigos para fazer uma festa. Agora chega esse teu filho aí que gastou o dinheiro tudo lá com as prostitutas. O senhor recebe, o senhor acolhe e ainda manda matar a ovelha que estava lá sendo engordada e dá uma festa. E o pai vai dizer para aquele filho assim, olha, querido, você está equivocado, você está aqui comigo o tempo todo, e tudo que eu tenho é seu, você é dono de tudo. Mas era muito importante que nós nos alegrássemos, porque esse teu irmão, ele estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Gente, essas três histórias que Jesus contou, a história da ovelha perdida, da dracma perdida, do filho que esbanjador, que acabou se perdendo pelo mundo, e seu irmão que acabou se perdendo dentro da própria casa, elas formam um conjunto, né? E esse conjunto, ele precisa ser visto como tal, para a gente entender todo o enredo que está aí por trás de Lucas capítulo 15. Primeira informação interessante é que nós temos uma família desenhada aí nesse conjunto dessas três parábolas. Se você prestar atenção, está em destaque na primeira parábola o homem. Um homem tinha uma ovelha que se perdeu. Na segunda parábola está em destaque uma mulher. A mulher tinha as moedas e uma se perdeu. E na terceira parábola, os filhos. Então, marido, mulher e filhos, pai, mãe e filhos. Há uma família desenhada aí nessas três parábolas, nesse conjunto de três parábolas. Uma outra informação interessante é que no final de cada parábola, seguindo essa nota aí de família, pode voltar o slide anterior onde eu estava, por gentileza? Seguindo essa ênfase de família, que o final
final de cada parábola termina com uma festa acontecendo dentro de casa. Quando o homem encontra a ovelha que está perdida, na primeira parábola que está aqui, a parábola da ovelha perdida, quando o homem encontra essa ovelha, ele traz e dentro de casa ele se alegra com a família. Quando a mulher acha a moeda que se perdeu dentro de casa, ela chama as amigas para dentro da casa dele e dá uma festa dentro de casa. E o filho, quando volta, acontece uma festa dentro de casa. Então tem uma família aí no contexto. O homem, a mulher e os filhos. E uma coisa interessante, gente. Jesus está ensinando lá para os judeus do primeiro século da era cristã, que o lugar de celebrar as vitórias da vida é na família. O lugar de celebrar as vitórias da vida não é no bar com os amigos. Não é no restaurante. O lugar de celebrar as grandes vitórias da vida é na sua casa com a sua família. Está entendendo isso aqui? A família é lugar de celebração. Sabe o que o diabo tem feito? Tem transformado a família em lugar de murmuração, de tristeza. Tem transformado a família em lugar de lamento, em lugar de ódio, de dissensão. Há pessoas que não sentem prazer dentro de casa, alegria dentro de casa. Jesus está dizendo assim, olha, vai lá e busca a ovelha perdida, trabalhe duro para ganhar as suas dracmas. Filhos, vivam a vida de vocês, procurem honrar ao Senhor, mas não se esqueçam da família, de dentro de casa. Ali é lugar de celebração. Há uma família aqui nesse contexto. Queria que vocês entendessem isso. Nessa parábola, nesse conjunto de parábolas, para que, quando a gente entrar na parábola do filho pródigo, que é a parábola de hoje, a gente possa ter a nossa mente bem clara. E primeiro é isso, a família desenhada, a família, o ambiente familiar, como recipiente, como local da nossa celebração de vida. Lutamos, trabalhamos e celebramos com a nossa família. Família é importante para nós. Uma outra coisa interessante, meus irmãos, nesse conjunto de parábolas, é que nós vemos aí desenhado nessas 3 parábolas o plano de Deus para o ser humano. Olha que coisa interessante. Na primeira parábola, a parábola da ovelha perdida, nós temos em destaque a pessoa de Jesus, o Deus Filho. Ele é o pastor, o bom pastor que veio buscar a ovelha perdida. Jesus, o Deus Filho, está em destaque na primeira parábola. O plano de Deus é que cada pessoa seja encontrada por Jesus e se aninhe nos ombros de Jesus. Ele é o bom pastor. Ele disse, o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Na segunda parábola, nós temos em destaque a obra do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que traz luz para a nossa vida, que limpa a nossa vida, que organiza a nossa vida, que prepara a nossa vida para o crescimento, para o amadurecimento. E depois que uma pessoa aceita Jesus, ela entra num processo de discipulado, um processo de santificação, onde a égide, a liderança está nas mãos da pessoa do Deus Espírito Santo. E uma vez que nós estamos inseridos nesse processo dinâmico de santificação, na terceira parábola, o destaque está no Deus Pai, que vai receber na glória aqueles que foram remidos e vai dar um grande banquete. Então nós temos Deus Filho buscando a ovelha perdida, Deus Espírito Santo limpando, trabalhando, purificando, santificando, porque todos vamos um dia ser recebidos na casa do Pai, na casa do nosso Pai. Igreja, nós vamos ser recebidos na casa do Pai. Há um banquete para nós lá. Lá vai ser a grande festa. As festas que nós fazemos hoje na nossa família nos prepara para a verdadeira festa que vai acontecer no céu. E Jesus termina as 3 parábolas dizendo assim, olha, do mesmo modo como o homem pastor que achou a ovelha fez uma festa em casa, a mulher que achou a moeda fez uma festa em casa, e o pai que recuperou o filho sem salvo promoveu uma festa em casa, do mesmo modo vai acontecer e acontece uma festa no céu sempre que uma pessoa se arrepende, sempre que alguém entende o quê? O plano de salvação de Deus. O que é arrependimento? É mudança de mente.
E o que é a mudança de mente? É quando Jesus entra na sua vida e agora a palavra de Deus começa a moldar e o Espírito Santo de Deus começa a trabalhar na sua vida, preparando você para chegar em casa. Meus irmãos, nós estamos caminhando para chegar em casa. Jesus disse: na casa do meu Pai há muitas moradas, vou preparar-vos lugar. Muito bem, agora, hoje, de um modo especial, um pequeno mergulho nessa terceira parábola do filho pródigo. Tudo começa no princípio do capítulo 15, com uma cena muito interessante, protagonizada por dois representantes, dois homens que representavam dois grupos muito interessantes lá no primeiro século. O grupo dos fariseus e o grupo dos escribas, ou dos doutores da lei. Os fariseus eram uma espécie de partido político religioso que nasceu no segundo século antes de Cristo. Foram eles que organizaram a sinagoga e eles eram radicais, eles eram literais, eles eram letristas, eles queriam tudo ali na ponta da faca. Eles eram legalistas, eram os radicais. Os fariseus, eles exigiam que todo mundo cumprisse à risca tudo que estava na lei, especialmente na Torá, nos 5 primeiros livros da Bíblia. Já os escribas, os doutores da lei, eram os copistas, os tradutores, os professores, aqueles que conheciam a lei, conheciam o Antigo Testamento, conheciam a palavra, de traduzir, de copiar, de ensinar, de passar adiante, de organizar o ensino ali na sinagoga. Olha o que o texto diz. Diz que os publicanos e os pecadores, pessoas, gente comum, estavam reunidos onde Jesus estava, foram lá ouvir Jesus. Olha que informação interessante. Enquanto os pecadores, os publicanos estavam ouvindo Jesus, os fariseus e os escribas, ou os mestres da lei, estavam fazendo o que, gente? Criticando. Alguns estavam ouvindo, se reunindo para ouvir, mas os fariseus e os mestres da lei estavam criticando. E a crítica era a seguinte: este homem recebe pecadores e come com eles. Esse homem, Jesus, que se diz o Messias, é claro que ele não é o Messias. Olha com o que ele está andando. Ele está cercado de pecadores. E o pior, aquele momento de maior intimidade na vida do judeu, que era o momento de comer, de partir o pão, olha quem está com ele: esses pecadores. Uma crítica severa. Jesus está andando com pecadores e comendo com eles. Essa é a crítica que vai dar origem às 3 parábolas. Foi por causa desta crítica que Jesus contou a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida, e terminou a trilogia com a parábola dos filhos, do filho perdido. Veja só que coisa interessante. Onde é que vai aparecer o fariseu na história? Acompanhe comigo. São 2 princípios interessantes nesse conjunto de 3 parábolas, a partir desta crítica dos fariseus e dos mestres da lei. Primeiro princípio, aí sim, o próximo slide. Você é importante para Deus. Cada pessoa é importante para Deus. Deus não faz acepção de pessoas. Todos nós somos importantes para o Senhor. Aquela ovelha era só uma, mas era importante. Aquela dracma era apenas uma perdida, mas era importante. Aquele filho era só um, o pai tinha 2, mas era importante. A importância de cada um de nós diante de Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz, Jesus está dizendo, Lucas 15:10, e essa palavra dele se repete nas parábolas: eu lhes digo que da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Você é importante para Deus. Deus ama você. Jesus morreu na cruz para salvar você. Jesus escreveu o seu nome no livro da vida e vai vir aqui para buscar você, porque você é importante para Ele.
Às vezes as pessoas podem não dar valor a você. Às vezes você mesmo pode não dar valor a você. Às vezes você mesmo não se valoriza. Mas Deus dá valor a você. E tanto é que Ele enviou Jesus para morrer em seu lugar. Tanto é que o lugar que Ele escolheu para o Espírito Santo habitar foi dentro de você. E tanto é que Ele está lá preparando o lugar para você. Você é importante. Jesus está dizendo para aqueles fariseus: esses pecadores precisam do amor de Deus. Não importa quem sejam, Deus os ama. Não importa os seus vícios, Deus os ama. Não importa os seus erros, seus pecados, seus equívocos, Deus os ama. Os fariseus se achavam superiores a todo mundo e excluíam aqueles que não seguiam suas regras, suas tradições e seus dogmas do plano de Deus. E Jesus está dizendo: ninguém pode excluir ninguém do plano de Deus, porque o plano de Deus é para todos e é para cada um. Ninguém tem autoridade de excluir. Ninguém pode alijar um grupo. Jesus não exclui por causa do nome, Jesus não exclui por causa de sobrenome, Jesus não exclui por causa de tradição, e Jesus não exclui por causa de pecado. Jesus chama todos: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Primeira resposta de Jesus à crítica dos fariseus: olha, todos são importantes para Deus. Vocês, judeus, foram privilegiados por serem o povo que Deus escolheu para o início do seu projeto, mas vocês mesmos não estão entendendo o projeto de Deus. João disse isso: veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Vocês são privilegiados, vocês estão agindo como alguém que tem tudo e parece que não tem nada. Acordem! O que Deus começou a fazer através de vocês não terminou em vocês, é para todo mundo, é para o mundo inteiro, é para todas as pessoas. A pergunta é: pastor, eu estou incluído, e você está incluído nisso. Mas pastor, você não conhece a minha vida. Eu não conheço a sua vida. Eu não preciso conhecer a sua vida para afirmar que você está incluído no projeto do amor de Deus. O Filho veio buscar você, o Espírito Santo quer purificar você, e o Pai aguarda você na eternidade. É a visão da parábola. Coisa interessante. Segunda parte da resposta. Observe que Jesus vai evoluindo nas parábolas e deixa um finalzinho interessante. Lá no finalzinho da parábola, meus irmãos, está o irmão mais velho. Sabe quem é o irmão mais velho naquela casa? É a representação dos fariseus e dos escribas. Porque a postura do irmão mais velho é a mesma postura dos fariseus. Eu sim te sirvo a vida inteira, mas você recebe esse pecador e ainda vai comer com eles? Vai mandar matar o novilho? É a postura do fariseu. Jesus termina a trilogia das parábolas dizendo: olha vocês aqui na história, olha. Sabe qual é a postura do fariseu? Fica achando que Deus deve para você, que você é credor de Deus, que se Deus fosse justo você já tinha o seu green card. Se Deus fosse justo, você já tinha a sua cidadania. Se Deus não está olhando para mim, se Ele fosse justo, a minha empresa não teria falido. Se Deus fosse justo, eu não estaria sofrendo, eu não teria ficado doente. Deus está me devendo. Essa é a atitude dos fariseus. Nós somos os legalistas, então nós merecemos tudo de Deus, e não esses pecadores aí. Mas Jesus vai dizer para os fariseus, através da parábola: olha, esses fariseus estão agindo, vocês estão agindo como esse irmão aqui. Ele tinha tudo, mas não se apercebia disso. Ele tinha a proximidade do Pai. O Pai estava com eles dentro de casa. Eles estavam na mesma casa com o Pai, mas não usufruía da intimidade com Deus, do relacionamento com Deus. Eles estavam junto do Pai, mas não tinha intimidade com o Pai. Assim como Deus escolheu o povo de Israel para iniciar o seu projeto, e o povo de Israel rejeitou Deus, aquele irmão mais velho estava dentro da casa do Pai, mas o coração dele não tinha intimidade com o Pai. Sabe o que Jesus está ensinando para nós, meus irmãos? Que todas as vezes que a gente assume esse papel de religioso crítico, assume esse papel de excluir os outros,
e assuma esse papel de credor de Deus, como se Deus estivesse devendo para a gente, como se nós deveríamos ter sido escolhidos, sabe? Eu quero, o meu irmão está sendo abençoado, e eu pergunto, pai, por que ele não eu? O meu irmão recebe uma bênção, por que não fui eu, Senhor? O meu irmão recebe o documento, bem que podia ter sido eu estou aqui há mais tempo. E a gente fica sempre criticando Deus, como aquele filho mais velho estava criticando o pai, e como os fariseus e os mestres da lei estavam criticando Jesus. Querido, eu quero dizer uma coisa para você: Deus não deve nada a nenhum de nós. Tudo que temos é pela graça dele. Nós é quem somos os devedores. É o amor dele, é a graça extravagante dele. É ele que nos ama tanto. Nós não merecemos cabrito, nós não merecemos ovelha, nós não merecemos nada nem festa, mas Deus nos ama tanto que Ele nos acolhe, nos recebe, nos honra, nos valoriza, porque somos filhos dele. Ele quer nos resgatar, nos salvar. Então, a primeira parte da resposta: Deus não faz acepção de pessoas, todos estão incluídos no plano de Deus. Segunda parte da resposta: você não é credor de Deus. Não seja fariseu, não seja religioso hipócrita, não fique se achando acima dos outros, e principalmente, aprenda a celebrar a bênção na vida da outra pessoa. Aprenda a vibrar, a festejar. Não se recuse a festejar, a celebrar a vitória dos outros. Não fique o tempo inteiro aqui dentro do seu coração dizendo: isso aí era para mim. Esse novelho cevado aí, eu é que merecia, eu é que sirvo a vida inteira. Era para mim. Aquele complexo de que de abelha, né? Por que não eu? Né? Sabe por que não você? Porque dessa vez Deus escolheu ser a vez do outro. E sabe? Deus é soberano. E todas as vezes que Deus escolhe o outro, ao invés de eu ficar me moendo por dentro, dizendo por que não eu posso pensar assim: está chegando a minha hora. Vai chegar a minha vez. O meu dia está se aproximando, porque já foi ele, já foi ela, já foi o outro. A qualquer momento, quando eu menos esperar, vai chegar a minha hora. Mas eu li um livro do autor Tozer, que ele diz o seguinte: todas as vezes que a gente rejeita celebrar a vitória do outro, que a gente lá no coração se mata, porque não é nossa aquela vitória, mas é do outro, Deus pega a gente e coloca lá no final da fila. Porque há um processo pedagógico na fila. A fila nos ensina. E Deus fala: não está pronto ainda para ser abençoado. Vamos continuar aqui, vem para cá. E você vai lá para o final da fila. Mas diz Tozer, todas as vezes que eu glorifico a Deus pela vitória do outro, que eu exalto ao Senhor pela bênção do outro, todas as vezes que eu entendo que Deus é soberano e Ele faz tudo na hora certa, para a pessoa certa, do jeito certo, Deus vai me trazendo para o início da fila. Pode sair daí de trás, você já está pronto para receber aqui na frente. Jesus fala com os fariseus assim: sabe por que eu como com os pecadores e ando cercado deles? Sabe por que eu faço isso? Porque o meu Pai ama todo mundo. E porque religiosidade, legalismo, não ajuda ninguém, só atrapalha. Lá no capítulo 19, sabe onde está Jesus? Do Evangelho de Lucas? Está dentro da casa de um pecador chamado Zaqueu. E sabe o que acontece ali? Ele entra na casa de Zaqueu. Zaqueu dá uma festa, um banquete. Zaqueu demonstra arrependimento. Jesus fala assim: hoje veio salvação nessa casa. E aí Jesus fala uma frase que fecha toda essa sessão do Evangelho de Lucas. Ele diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Dá
das 3 parábolas, Jesus está na primeira, o Espírito Santo na segunda, e o nosso Deus Pai Todo-Poderoso está na terceira. Mas para receber o abraço do Pai e ser alvo da ação do Espírito, eu preciso deixar o bom pastor me colocar nos ombros dele, me achar, me resgatar e me salvar. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Querido, querida, eu queria que você imaginasse montanhas, muitas montanhas. Eu queria que você se imaginasse como uma ovelha desgarrada do rebanho, perdida. De repente você olha para um lado, rocha, montanha, pedra, e você não vê o rebanho, e você não vê o pastor, e você vê cavernas nas montanhas, e você tem medo de feras que podem vir, perigos que podem vir, e você está perdida. Você não sabe se vai para um lado ou para o outro, e você está com medo, e você está solitário, uma ovelha perdida. De repente, os olhos do pastor te localizam, e os seus olhos se encontram com os olhos do pastor. Você foi achado, o pastor encontrou você, e agora ele se aproxima de você e vai chegando perto, e você vai entendendo quem é ele, você conhece a voz dele, você sabe que você faz parte daquele rebanho, e ele pega você, e quando ele coloca você nos ombros dele, você está seguro, e você sabe que agora, uma questão de tempo, você vai estar junto das demais ovelhas, porque o pastor encontrou você. Querido irmão, querida irmã, querido amigo, querida amiga, eu não sei por que montanhas você anda perdido. Pastor Douglas ministrou a ceia dizendo: Deus quer intimidade, relacionamento. O pastor Jesus quer pegar você nessa noite, quer abraçar você nessa noite, quer colocar você nos ombros dele, e quer conduzir você ao aprisco seguro. Há pessoas que estão perdidas moralmente, há pessoas perdidas emocionalmente, há pessoas perdidas psicologicamente. Querido, querida, acabou o tempo de estar perdido. O bom pastor te achou. Venha a ele, deixe que ele segure você. Pastor, eu quero que Jesus me coloque nos ombros dele nesta noite. Se é o seu caso, levante uma de suas mãos e abaixe em seguida. Eu quero orar por você. Eu e Deus sabemos, pastor. Deus abençoe, filho. Deus abençoe você também. Eu e Deus sabemos quão perdido eu estou, mas eu quero ser colocado nos ombros de Jesus. Há mais alguém? Pode levantar sua mão e abaixar em seguida. Qualquer pessoa. 2 pessoas já fizeram. Você pode ser a terceira pessoa. Há alguém mais? Deus abençoe você, graças a Deus. Há uma 4ª pessoa? Pastor, eu também quero ser essa ovelha que Jesus vai abraçar e vai dar segurança e vai dar paz. Há alguém mais? Sabe, eu creio tanto na clareza da palavra que eu não vou insistir muito. Se além dessas pessoas que levantaram a mão, há mais alguém que se identifica como uma ovelha perdida e que quer ser abraçada por esse pastor que nos ama, esse tremendo pastor que nos ama. Pastor, não levantei minha mão ainda, mas eu também quero esse lugar no ombro de Jesus. Há alguém mais? Levante agora e abaixe sua mão. Eu quero incluir você nessa oração. Deus abençoe, filha. Graças a Deus. Há alguém mais? Quem sabe alguém que já esteve na igreja,
já esteve em comunhão, mas se afastou, desgarrou mesmo do rebanho. Agora é hora de voltar. Pastor, eu quero voltar. Levante seu braço também, vamos orar por você. Deus te abençoe. Alguém mais? Quero voltar, pastor. Eu preciso voltar. Pergunto pela última vez, alguém mais? Tempo de oração. Eu queria pedir que todos baixassem suas cabeças, fechassem seus olhos. Nós vamos orar ao Senhor. E eu queria pedir às pessoas que levantaram as suas mãos, olhem para mim agora, somente vocês que levantaram a mão, olhem para mim. Pastor Lécio, eu não levantei a minha mão, mas eu também sou uma ovelha perdida. Eu quero Jesus. Olhe para mim, se é o seu caso agora. Você que está olhando para mim porque levantou a sua mão, o mesmo que não tenha levantado, aí no lugar onde você está, fique em pé, por favor. Nós vamos orar por você, rapidamente. Pode ficar em pé. 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 É isso mesmo. Pode ficar em pé. Eu vou pedir, meus irmãos em Cristo, os irmãos da liderança do Cursilho, os irmãos do ministério, me ajudem agora. Gostaria que ninguém ficasse em pé sozinho. Cada pessoa em pé. Vamos ter alguém junto, alguém do lado. Você está perto aí, fique perto dessa pessoa. Rapidamente. Vamos ser bem ágeis, irmãos. Ninguém sozinho. Isso, ninguém sozinho, ninguém sozinho, ninguém sozinho. Quando alguém se aproximar de você, sinta assim: é o pastor chegando perto de mim. É o bom pastor me encontrando. Mais alguém ali, à minha direita? Ali, isso, está a Alessandra, Marcelo, isso mesmo. Isso mesmo, ninguém sozinho, ninguém sozinho. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Agora eu vou pedir que toda a igreja fique em pé. E vou pedir que essas pessoas sejam trazidas aqui à frente para a oração. E os pastores vão estar aqui à frente para receber essas pessoas. E nós vamos orar por elas. Pode vir aqui. Sabe, o dia em que a ovelha é encontrada pelo bom pastor, dia de festa, a igreja diz: aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Nós vamos orar por essas ovelhas. E cada uma delas precisa receber carinho, abraço, amor, simbolizando o abraço do bom pastor. Então eu queria que você que veio à frente com essa pessoa não saísse de perto dela agora, ficasse junto dela. Peça licença a ela, coloque a sua mão sobre o ombro dela. Mas eu quero pedir algo mais. Temos aqui jovens, temos aqui casais, homens, mulheres. Eu queria que várias pessoas da igreja, em reverência, viessem agora aqui e dessem um abraço e dissesse: o bom pastor te abraça, Jesus te abraça. Eu queria que cada pessoa que está aqui à frente recebesse vários abraços. Igreja, pode quebrar o protocolo e vir aqui à frente agora, reverentemente, e abrace uma dessas vidas e dê uma palavra de bênção. Diz: olha, Deus te ama, Jesus te abraça. Convoco a igreja de Jesus, as ovelhas do aprisco, para receberem a ovelha que foi encontrada nesta noite. Sai agora, venha, dê um abraço. E você que trouxe essa pessoa, fique com o lado dela. Não volte para o banco, fique junto aí até o final, até que todas recebam alguns abraços, alguns abraços. E vocês vão receber uma ficha. E nós queremos que você deixe o seu nome, pelo menos o seu telefone, o seu e-mail, porque o pastor Marcelo, que cuida das ovelhas que chegam, vai ligar para você, vai contactar você, porque você não vai sair mais do aprisco. Aleluia, igreja. Aleluia, igreja. Glória a Deus, igreja. Glória a Deus. A igreja que celebra a volta da ovelha. Aleluia. Aleluia. Chamar um jovem aqui. Felipe. Glória a Deus. Glória a Deus, Felipe, por essas pessoas que estão aqui. Coloque essas ovelhas que o bom pastor está abraçando.
na presença dele. Igreja, estenda a sua mão sobre as ovelhas que foram encontradas nessa noite. Vamos acompanhar o Felipe nessa oração. Pai, eu quero orar, Senhor, para essas pessoas que colocaram a vida deles diante do altar, Deus. Oh Deus. Deus, você colocou um fogo dentro deles, Deus. Oh Jesus. Você colocou uma chama que, começando de hoje, Deus, eles vão ser filhos e filhas da Tua Palavra, Deus, que vão indo ministrando a Tua Palavra, Deus. Oh Jesus. Deus, nessa hora, eles aceitando essa decisão de estar junto a Ti, Deus, de voltar ao primeiro amor, Deus, de voltar para casa, para os braços dos pais, Deus. Abençoe a caminhada deles, Deus. Capacita eles, Deus, dá visão, dá discernimento, Deus, para tomar as decisões certas, Deus. Deus, abençoe a casa deles, a família deles, o ministério deles, o trabalho. Deus, toma o seu lugar no coração deles, na alma deles, Deus. Sim, Senhor. O que pedimos, Deus, é que você coloque um pouquinho do Santo Espírito dentro deles, porque através do pouco, Deus, você vai fazer muito, mas muita coisa, Deus, através da vida deles, Deus. Sim, Senhor. E eles precisam saber, Deus, que é uma responsabilidade e não levar isso em vão, Deus. Que eles recebam essa responsabilidade, Senhor, e vai alcançando muito mais pessoas para o Teu trono, Deus, para o Teu reino. É o que pedimos, Deus, que você guia eles, mostra a eles o passo que precisa ter, Deus, a decisão que precisa tomar, Deus. Oh Deus. E, Senhor, nos abençoamos. Abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus. Amém, Senhor. Que eles podem receber. Eles podem receber a Tua unção, Deus. É o que pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor Deus. Toda a igreja em pé. Vocês que estão à frente podem voltar para os seus lugares. Queria que você, igreja, agora, vamos praticar o que aprendemos, igreja. Agora é a festa, é o louvor. A igreja vai louvar a Deus, vai exaltar a Deus pelo seu grande amor, pelo seu grande plano de salvação. Deus é digno de louvor e de adoração, igreja. Vamos aplaudir esse Deus maravilhoso, igreja, com alegria no coração.